Olá, amigos. Estamos aqui nos últimos momentos do ano de 2023, gravando essa nossa última mensagem do ano para expressar os nossos desejos de um feliz 2024 e refletir um pouco em nossa doutrina, em nossa percepção de como a gente enxerga esses ciclos que regem a nossa humanidade. Então eu trago aqui essa mensagem de Carlos Drummond de Andrade, intitulada O Tempo, que ele diz o seguinte: quem teve a ideia de cortar o tempo em fatias, a que se deu o nome de ano, foi um indivíduo genial. Industrializou a esperança, fazendo-a funcionar no limite da exaustão. 12 meses dão para qualquer ser humano se cansar e entregar os pontos. Aí entra o milagre da renovação e tudo começa outra vez, com outro número e outra vontade de acreditar que daqui para frente tudo vai ser diferente. Tá aí, meus irmãos, a gente compreender esses ciclos que a humanidade conhece, compreende, dos anos que se renovam, acaba 2023, inicia 2024. E nesse momento, muitas famílias, muitas pessoas individualmente, muitas coletividades, países, nações, lembram de suas despedidas, de suas dores, de suas perdas, de suas dificuldades, olham para trás, desejam que 2023 acabe, renovam-se, como no dizer de Carlos Drummond de Andrade, as esperanças para começar de novo esse contador. Dificuldades de natureza econômica, sociais, políticas, algumas guerras que assombram e assolam a humanidade, a exemplo da guerra da Ucrânia com a Rússia, a guerra lá da faixa de Gaza entre judeus e palestinos, uma batalha que se renova há tantos séculos, para não dizer milênios, né? Que vive sempre, a humanidade vive nessa situação. A pandemia, que já faz algum tempo que passou, mas vez por outra, a gente fica voltando com essas lembranças, com tantas perdas, com tantas dores. E são os ciclos da humanidade que a gente conhece. E a gente não pode perder a perspectiva de que sempre houve um esforço dos que comandam os destinos de nosso orbe terrestre, no sentido de evoluir, no sentido de crescer. E do ponto de vista dessa pedagogia do espírito, dessa pedagogia do ensino da religiosidade, a gente pode imaginar que as sementes são lançadas em todas as partes do globo, do orbe, dos continentes. Surgem diversas religiões ao longo do tempo, como o hinduísmo, 2.000 anos antes de Cristo, o judaísmo, 2.000 anos antes de Cristo, aquelas religiões abrâmicas, né, que partem do tronco de Abraão, como o judaísmo, como o cristianismo e como o islamismo, que são da corrente de Abraão, que gerou Isaac, que gerou Jacó, e que Abraão também foi pai de Isaac, mas também foi pai do nosso Ismael, que foi para a região das Arábias, e da seu tronco, da sua genealogia sai Maomé, 600 anos depois de Cristo, surgindo aqui, ó, mais ou menos nessa época, 600 anos, o islamismo, desse tronco aqui do Abraão também, as três religiões abrâmicas. E aí o taoísmo, o budismo, 600 anos antes de Cristo, o cristianismo, ano zero, shintoísmo, sikhismo, fé Bahá'í e tantas outras escolas religiosas que passaram pela humanidade no esforço de criar uma compreensão das coisas de Deus, não é? E esse esforço pedagógico passa por Abraão, por Moisés, por Davi, por tantos profetas como Elias, Isaías, Jeremias, com tantos conquistadores, com tantas guerras, né? Aqui o período do Cristo, de Jesus, os seus apóstolos, o período da Grécia, de Sócrates, Platão, Aristóteles, mais ou menos 600 anos aqui antes de Cristo, eles surgem, nesta época, 470 anos antes de Cristo, 426 anos antes de Cristo, 384 anos antes de Cristo, ou seja,
esses espíritos missionários que vêm para a Terra também, com a tarefa de criar uma pedagogia para educar os espíritos. Eu estou trazendo isso aqui para colocar para vocês que esse esforço de maturidade da humanidade nunca parou e continua sempre, não é? E o que a gente traz para a gente refletir nesses ciclos que a gente está estudando é que a própria vinda do Cristo no ano zero, como a gente viu aqui, a vinda do Cristo no ano zero, o cristianismo aqui no ano zero, outras escolas religiosas vieram antes, outras vieram depois, nas diversas regiões do globo. Mas o esforço do Cristo, todo o seu esforço que ele teve para educar a humanidade do ponto de vista religioso, é o anúncio do reino dos céus. Então, esse é que é o ponto que eu queria trazer nessa reflexão de final de ano, para a gente focar nessa mensagem do Cristo, porque ela tem tudo a ver com a questão da regeneração, ela tem tudo a ver com o Apocalipse de João, ela tem tudo a ver com a transformação moral da humanidade. Então, lá em Mateus capítulo 4, versículos 16 e 17, Jesus anuncia que o povo que está, Mateus anuncia que o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região em sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, por esse registro de Mateus, também citado por Marcos e por Lucas, Jesus anuncia o início da era em que marcaria o período de efetiva melhoria espiritual da humanidade terrestre. Trata-se de um processo que implica a evolução moral do espírito e secundado pelas conquistas do conhecimento, o progresso dos seres, aí a nossa compreensão espírita, o progresso do ser espiritual se desenvolve ao longo das reencarnações sucessivas e durante as estadias no plano espiritual. O sucesso desse empreendimento depende da predisposição e dos esforços individuais. O reino dos céus, ou o reino de Deus, é o tema central na pregação de Jesus. Então é isso que a gente tem que estar focado, focar essa construção do reino de Deus ou do reino dos céus dentro de cada um de nós. E aí a gente traz o diálogo de Jesus com Nicodemos, que está lá registrado no Evangelho de João, capítulo 3, versículos de 1 a 12, só para a gente refletir a esse respeito das coisas dos reinos de Deus. Nicodemos era um fariseu, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus e em uma noite disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como é que alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu-lhe Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Disse Jesus: você é doutor da lei, é mestre em Israel e não compreende essas coisas. Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei das coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhe falar das coisas celestiais? Ou seja, Jesus anuncia para Nicodemos, naquele momento da humanidade, a necessidade de nascer de novo da água e do Espírito. Anuncia a reencarnação, mas não poderia ainda a humanidade daquele tempo compreender esse conceito. E Jesus, por isso, encerra esse diálogo dizendo: eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão
se lhes falar de coisas celestiais. Aí vem a doutrina espírita, 1857, depois de Cristo, anunciar o advento da reencarnação e explicar a necessidade de nascer de novo, do espírito, de reencarnar tantas vezes quantas forem necessárias. Então, a doutrina espírita, a exemplo do judaísmo, do cristianismo e de tantas outras escolas filosóficas e religiosas, vem preparando o homem moral, o homem de bem, aquele que vive no mundo sem ser do mundo, que passa na matéria, mas persegue o espírito, seguindo e servendo ao Cristo de Deus. Então, meus irmãos, esse é o grande esforço, preparar o homem moral, o homem de bem, anunciar a formação do reino de Deus, o reino dos céus, dentro de cada um de nós, que o Cristo, 2000 anos atrás, vem iniciar com toda a sua propagação do seu evangelho de amor, seu código de conduta moral, para transformar a humanidade. Era ali o início dessa grande transição. Então, meus irmãos, esses ciclos da humanidade não são apenas anos, são encarnações, são eras, e o que a gente vê hoje é um momento de transição, um momento desafiador, um final de uma fase, um início de outra fase. A gente precisa compreender que os tempos de Deus não são os nossos tempos. O calendário das coisas de Deus, das coisas dos espíritos que dirigem o nosso orbe, como o nosso governador planetário Jesus, são de outra natureza. A compreensão do Armagedon anunciado no Apocalipse de João. Apocalipse é uma palavra grega que significa revelação, mas a batalha do bem contra o mal, a batalha do homem velho contra o homem novo, a necessidade de sua transformação moral, da transformação moral de cada um de nós. Então, hoje a gente começa a compreender essa afirmação, são chegados os tempos. Vem a doutrina espírita nos falar desses ciclos de que são chegados os tempos, dizem-nos de todas as partes, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Em que sentido se deve entender estas palavras proféticas? Tudo na criação é harmonia, tudo revela uma previdência que não se desmente, nem nas menores, nem nas maiores coisas. Temos, pois, que afastar desde logo toda ideia de capricho, por inconciliável com a sabedoria divina. Em segundo lugar, se a nossa época está designada para a realização de certas coisas, é que estas têm uma razão de ser na marcha do conjunto. Isto posto, diremos que o nosso globo, como tudo que existe, está submetido à lei do progresso. O nosso planeta progride fisicamente pela transformação moral dos elementos que o compõem e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Ambos esses progressos se realizam paralelamente, porquanto o melhoramento da habitação guarda relação com o do habitante. O progresso da humanidade se cumpre, pois, em virtude de uma lei divina. Ora, como todas as leis da natureza são obras eternas da sabedoria e da presciência divina, tudo que é feito dessas leis resulta da vontade de Deus, não de uma vontade acidental e caprichosa, mas de uma vontade imutável. Quando, por conseguinte, a humanidade está madura para subir um degrau, pode dizer-se que são chegados os tempos marcados por Deus, como se pode dizer também que em tal estação eles chegam para a maturação dos frutos e de sua colheita. Então, meus irmãos, os tempos são desafiadores, porque nós estamos exatamente convivendo nesta transição. Almas que necessitam reencarnar, estão tendo sendo as suas derradeiras oportunidades, almas nobres estão voltando, vindo de outros orbes para ajudar o nosso planeta Terra a evoluir. Então, a sensação que se tem é que está havendo uma grande turbulência, um grande burburinho, onde está tudo fora do lugar, mas há uma inteligência superior acima de tudo isso, porque são chegados os tempos que a Terra deixará de ser
um mundo de expiações e provas e iniciará a sua fase, o seu ciclo de regeneração. Então, o roteiro para 2024, os desejos que temos para 2024 é o desejo de mudar, entender que não podemos mais caminhar da mesma forma, caminhar com as mesmas coisas, a gente não pode querer um resultado diferente se a gente continua fazendo a mesma coisa. Então, o que a gente precisa fazer é ter esse desejo de mudar, é preciso compreender o reino dos céus, que Jesus veio inaugurar 2000 anos atrás. É preciso compreender a transição planetária, ou seja, cuidar das coisas do espírito em detrimento das coisas da matéria. Jesus anunciava dizendo que onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Então, quanto mais a gente investir nas coisas do espírito, maior a felicidade que a gente estará construindo para o homem moral, para o homem espiritual, para a consolidação e a construção do reino dos céus dentro de cada um de nós. Investir na fé, que é essa conexão com o superior, com o harmônico, com o divino, com as faixas de vibração superiores que habitam no nosso orbe. Se a gente eleva o pensamento, se a gente sintoniza com os padrões de vibração maior, a gente vai estar imerso nesse pensamento divino, a gente vai estar submetido às vibrações e às sintonias superiores. E, por fim, compreender as leis que visam o amor e a evolução e ter a certeza de que há uma direção maior em tudo. Jesus nunca soltou a direção do nosso orbe. Tenhamos, portanto, paciência, serenidade, confiança e possamos agir, porque é o roteiro traçado por Abigail no seu diálogo com Paulo, no livro Paulo e Estevão, ama, trabalha e espera e perdoa. Adiante segue Jesus, e ele vem há muito tempo nos mostrando o caminho para a consolidação desse homem moral, do reino de Deus dentro de cada um de nós. E para concluir, vamos entender essa mensagem de Emmanuel no livro Alma e Coração, quando ele deseja esta mensagem para o reino de Deus. Certamente Jesus esteve, está e estará sempre conosco no levantamento do reino de Deus. E por isso mesmo, urge reconhecer que para isso ele não nos reclama demonstrações de heroísmo ou espetáculos de grandeza. Tudo em semelhante edificação é compreensível e simples, mas por esta razão, o Mestre espera que as nossas tarefas, compreensíveis e simples, sejam cumpridas por nós, em regime de esforço máximo, a fim de que venhamos colaborar na fundação da estrutura eterna. Para que atinjamos no mundo o reino de Deus, não nos pede o Senhor peregrinações de sacrifício a regiões particulares. Espera, entretanto, demonstremos coragem suficiente para viver, dia por dia, no exato cumprimento de nossos deveres, na viagem difícil da reencarnação. Não exige nos diplomemos nos preceitos gramaticais do idioma, em que desfrutamos agora o privilégio do entendimento mútuo. Espera, porém, que saibamos dizer sempre a palavra equilibrada e reconfortante em auxílio de nossos companheiros da humanidade. Não nos obriga à renúncia dos bens terrenos. Espera, todavia, que nos dediquemos a administrá-los sensatamente, empregando as sobras possíveis no socorro aos irmãos em penúria. Não nos impele às ginásticas especiais para o desenvolvimento prematuro de forças físicas e psíquicas. Espera, entretanto, que nos esforcemos para barrar pensamentos infelizes, dominando as nossas tendências inferiores. Não nos solicita a perfeição moral de um dia para outro. Espera, contudo, nos disponhamos a cooperar com ele, suportando injúrias e esquecendo-as em favor do bem comum. Não nos determina sistemas sacrificiais de alimentação ou processos de vida incompatíveis com as nossas necessidades justas e naturais.
Espera, porém, que sejamos no respeito ao corpo, que a lei da reencarnação nos haja emprestado, guardando fidelidade invariável aos compromissos que assumimos uns à frente dos outros. Não nos aconselha o afastamento da vida social, sob o pretexto de preservarmos qualidade para a glória celeste. Espera, no entanto, que exerçamos bondade e paciência, perdão e amor no trato recíproco, a fim de que a pouco e pouco nos certifiquemos de que todos somos irmãos perante o mesmo Pai. Jesus não nos pede o impossível, solicita-nos apenas a colaboração e trabalho na medida de nossas possibilidades humanas, cabendo-nos, porém, observar que se todos aguardamos ansiosamente o mundo feliz de amanhã, é preciso lembrar que assim como o edifício se levanta da base, o reino de Deus começa por cada um de nós. Portanto, meus irmãos, o meu desejo para todos vocês, para mim e para todos que possam me ouvir, para 2024 e para o porvir, é o que nos disse o Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 33, que o Cristo veio inaugurar na terra há 2000 anos atrás. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que possamos compreender que o que a gente está precisando construir daqui para frente, para o nosso porvir, é a consolidação desse reino de Deus dentro de cada um de nós. Assim seremos felizes em 2024, em 2025 e por todo o porvir da humanidade, porque esta consolidação do reino de Deus dentro de cada um de nós é que fortalecerá o homem moral, aquele que compreende o que é, o que está fazendo aqui e para onde vai, servindo na vinha do Senhor, servindo ao seu tempo, na sua forma, da melhor maneira que puder, em casa, na sociedade, nos ciclos sociais, no seu trabalho, contribuindo para a consolidação do reino de Deus, ainda aqui na terra, com o trabalho perseverante de toda a família humana. Que Jesus nos abençoe, que tenhamos paz nesse ano de 2023, decorrente da consciência tranquila de que fizemos todo o bem que estava ao nosso alcance, sintonizado com os preceitos do Cristo, que seguiu adiante e espera por cada um de nós na Galileia. Muita paz, um feliz 2024 para todos e que Jesus permaneça a nos abençoar sempre.